Olá, queridos membros da Paróquia de Ceará, bem como a todos que nos ouvem neste segundo domingo após Pentecostes. Acolho a todos e todas com as palavras do Salmo de número 132, o versículo 9, onde diz: Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Com estas palavras, nós iniciamos este culto no dia de hoje, invocando em nosso meio a presença do Trino Deus. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a um belo hino que nos será entoado pelo Vitor Fraier. Amizade verdadeira, quanto longe está, há de sempre ser sincera e jamais vacilará. Há de sempre ser sincera e jamais vacilará. É uma boa amiga, maneira fraternal, verdade, afeto e abrigo, quando a perseguir o mal. Verdade, afeto e abrigo, quando a perseguir o mal. Amiga dedicada, nunca te abandonarei. Tu és todo meu cuidado, sempre a ti fiel serei. Tu és todo meu cuidado, sempre a ti fiel serei. Se a pareira der espinho e a figueira doce mel, quando a pedra verter perigo, deixarei de ser fiel. Quando a pedra verter perigo, deixarei de ser fiel. Nos achegamos diante de Deus em oração. Oremos. Grandioso Deus, misericordioso Pai, é em humildade que nós nos achegamos diante da Tua presença, rendendo-Te graças e louvor por mais essa semana que segue, pelas realizações, de forma especial por estares cuidando e fortalecendo a cada um de nós por meio da Tua fé. Te pedimos assim, orienta-nos em momentos difíceis, quando por vezes nem sequer sabemos como seguir. Momentos de medo e incertezas diante da pandemia, quando também planejamos a volta das atividades em algumas das paróquias de nossa ISLB, onde a Covid ainda não está na mesma proporção que aqui em nossa região. Conceda sabedoria, discernimento e fé a cada um daqueles que planejarem a Tua palavra, para que possa ser em prol da Tua vontade, em prol da vida. Perdoa cada um de nossos pecados, cometidos estes em palavras, pensamentos e ações, por tantas vezes em que nós nos desviamos do Teu caminho e buscamos por caminhos incertos, quando por vezes também falamos sem refletir. Diante disso nós Te pedimos perdão, perdão, Senhor, perdão. Queremos ouvir a um belo hino que nos será entoado pelo membro Valdir Rux. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos azuis, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou,
sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, e não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Fiquei no seu rosto e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e a meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouçamos a palavra bíblica indicada para o dia de hoje, palavras do Evangelho de Mateus, o capítulo 9, os versículos 35 a 38, bem como o capítulo 10, os versículos 5 a 8. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A estes 12 enviou Jesus,
dando-lhes as seguintes instruções: não torneis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes e de graça dais. Até aqui, palavras do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, ao ouvirmos as palavras do Evangelho de Mateus, indicado para nós no dia de hoje, nós nos damos conta de que a seara, ela é grandiosa, mas os trabalhadores por vezes são poucos. Ou seja, a palavra nos mostra de forma bem especial a importância da edificação de uma comunidade. Nós estamos saudosos, estamos com saudade dos nossos cultos presenciais, com saudade de nossa comunidade e do envolvimento de todos os dons que fazem parte dessa comunidade. Nesses quase 3 meses em que estamos celebrando virtualmente, nós nos damos conta de que, por mais eficaz que seja essa tecnologia, que bom que nós temos essa disponibilidade, mas nos faz falta estar em comunhão com os irmãos. Nos faz falta um abraço. Nos faz falta ouvir alguém nos perguntar: como você está? Passou bem o seu dia? Nos faz falta um abraço carinhoso de alguém que nos diz: eu estou torcendo por você. E também nos faz falta um puxão de orelha que às vezes um amigo precisa nos dar, dizendo: você precisaria se esforçar mais, se dedicar mais, ou mudar a tua forma de ver isso ou aquilo na tua vida. Sim, a palavra nos mostra que para que verdadeiramente possamos edificar uma comunidade cristã, queremos pensar nesse momento na nossa comunidade. Quais são as características da nossa comunidade e o que nós mais sentimos falta nessa comunidade onde nós estamos inseridos. Nós estamos nessa comunidade desde o dia do nosso batismo como membros, nós estamos por meio de profissão de fé, por meio de transferência, casamento. Qual foi o momento da nossa vida onde nós nos tornamos parte dessa comunidade de fé? E como nós estamos colocando os nossos dons, os dons recebidos por meio do Espírito Santo nessa comunidade para que os trabalhos verdadeiramente possam acontecer, possam fluir. Edificar uma comunidade envolve, em primeiro lugar, a fé em Cristo Jesus. Ele precisa estar no centro e não nós. Ele precisa ser o centro. É Ele que precisa brilhar e não nós. É Ele que precisa indicar o caminho e a direção e precisa ter lugar no nosso coração e no nosso exemplo de vida. De nada adianta dizer eu tenho fé, mas as atitudes do dia a dia não serem condizentes com a fé. É preciso que essas atitudes também possam demonstrar que elas vêm do nosso coração e que somos pessoas firmes na fé em Cristo Jesus. Para edificar uma comunidade é preciso amor. É preciso amar a comunidade a qual nós fazemos parte e as pessoas que estão envolvidas nessa comunidade, as quais nós chamamos de irmãos na fé. De repente alguém poderia dizer: pastora, mas eu não gosto de todo mundo que faz parte da minha comunidade. Nós não somos obrigados a gostar de todo mundo. E nem todos são obrigados
a gostar de nós. Mas nós somos, sim, responsáveis em respeitar a cada um na sua maneira de ser. Nós somos, sim, de acordo com a fé, chamados a mostrar um bom exemplo a cada um que convive conosco dentro desta comunidade. E saber que se a outra pessoa tem falhas, nós também temos. Nós também não somos perfeitos, né? É mais fácil, às vezes, apontar o dedo para o outro e dizer: você não é perfeito. Você não está preparado. Você não é capaz. E aí, quando a gente aponta o dedo para o outro, a gente esquece que tem um dedo apontando para Deus e tem 3 dedos apontando para nós. Ou seja, nos mostrando que nós também não somos melhores do que ninguém. Sim, é nesse sentido que a palavra do Evangelho nos mostra a importância de trabalhar com amor nessa grandiosa seara. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós cativamos. E aquilo que nós amamos, por mais imperfeito que seja, nós damos um jeito de fazer dar certo, não é assim? Quando olhamos para a vida matrimonial de um casal, 2 pessoas dentro de um mesmo barco. De repente, em algum momento, um tenta remar para uma direção contrária. Mas quando existe diálogo entre os 2 e o querer que dê certo, certamente vão encontrar uma forma de remar para a mesma direção. Pode acontecer que um dos 2 desista de remar e pule fora do barco. E quando pula fora do barco, um sozinho, se torna mais difícil de remar, muito mais difícil. Assim também é a vida de uma comunidade. Nem sempre nós vamos concordar com todos, nem todas as ideias vão fechar com as nossas, mas é importante que haja diálogo e respeito. Ouvir o outro. Deixa o outro terminar de falar. Pode ser que eu não concorde com nenhuma palavra que ele diga, mas ainda assim eu preciso conceder-lhe o direito de falar. Falar bem da sua comunidade. Ao longo desses 10 anos aqui na paróquia de Ceará, muitas vezes eu falei nas minhas pregações que nós precisamos falar sempre bem da nossa comunidade. Conquistamos muitos membros ao longo desses anos. E essas conquistas se devem ao trabalho de cada um e cada uma de nós. Porque no momento que nós aprendermos a falar bem da nossa ISLB, no momento que nós aprendermos a falar bem da nossa comunidade, por mais defeitos que ela tenha, mas aprender a olhar para as coisas boas, no momento que nós aprendermos a falar bem do nosso pastor, da nossa pastora, missionário, diácono, catequista, à medida que nós aprendermos a falar bem da nossa diretoria, as pessoas que nos ouvirem, elas vão estar contagiadas com as nossas palavras e elas vão querer descobrir o que tem lá de tão bom. Por que falam tão bem dessa comunidade, daquelas pessoas? E vão ter mais vontade de conhecer. Nisso nós somos responsáveis. A edificação de uma comunidade cristã envolve amor. E por mais que os trabalhadores sejam poucos, como diz a palavra de Deus, nós somos chamados a empolgar pessoas, a cativar, a contagiar pessoas, para que possam colocar os seus dons à disposição da obra maior, que é a obra de Cristo Jesus, a qual todos nós somos chamados como bons dispenseiros da sua multiforme graça. Há uma história que eu gostaria de compartilhar, talvez uma história bem conhecida, que nos fala sobre um senhor muito sábio, sentado ao pé de uma árvore. De repente chega um menino e senta ao lado dele. Um andarilho
que procurava uma cidade próxima para morar, ele chega até o sábio e pergunta: como é a primeira cidade ao longo do caminho? E esse sábio devolve a pergunta: como é a cidade de onde você vem? A cidade de onde eu venho é difícil de morar. As pessoas falam mal umas das outras, não são acolhedoras, não querem saber umas das outras, são muito falsas. E por isso eu estou me mudando de lá. É difícil viver lá. E o sábio então responde para aquele homem: a cidade para onde você vai, as pessoas também são assim, falsas, falam mal uns dos outros, assim como você disse. Alguns minutos depois vem um outro homem, e esse homem faz a mesma pergunta: modesto Senhor, eu estou indo para a primeira cidade ao longo do caminho. Como são as pessoas naquela cidade? E o sábio novamente devolve a pergunta: como são as pessoas da cidade onde você vem? E esse homem então responde: as pessoas da cidade onde eu venho, elas são acolhedoras. Um ajuda o outro, um está sempre disposto a levantar o outro. Eu só estou saindo de lá porque ficou difícil em algumas questões pessoais, mas eu vou sentir muita falta daquelas pessoas. E o sábio então responde: a cidade para onde você vai também é assim. As pessoas são acolhedoras, leais, ajudam um ao outro a se levantar. E aí, quando esse homem vai adiante, o menino pergunta para o sábio: como pode a mesma cidade ter características diferentes para as duas pessoas? E o sábio então responde: querido amigo, sabe fazer amigos aquele que sabe ser amigo. Aquele que sabe ser amigo, ele sabe fazer amigos. Aquele que já sai falando mal dos outros, na próxima cidade ele vai falar mal também. Ele vai achar um motivo também para ter um defeito. Aquele que no coração sabe valorizar o lugar onde está, aquilo que tem, as pessoas que estão à sua volta, ele também vai saber fazer amigos no novo lugar onde ele vai estar. É apenas uma história, mas uma história que nos mostra que o desafio que Cristo nos traz, ele é grandioso. Nem sempre nós nos sentimos capacitados, mas a palavra nos diz que Cristo não chama pessoas capacitadas. Ele não chama pessoas que sabem tudo, que não têm defeitos, que não precisam de ajuda. Muito pelo contrário. Ele chama pessoas e capacita as pessoas à medida que ele as chama. Então, se o chamado é teu para exercer com competência na tua comunidade a tua função, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, faça com amor, faça com carinho. Os frutos, os louros, esses não espera, apenas deixa nas mãos de Deus. No momento certo, vem a colheita. No tempo certo, vem as respostas daquilo que fizeste, com amor e carinho. E tenha certeza de que Deus vai te abençoar com os seus dons e tudo aquilo que fizeres. Pois, como diz a palavra bíblica, a seara, ela pode ser grande. Os trabalhadores podem ser poucos. Mas, se Ele nos chamou para ser estes trabalhadores, nós também queremos cativar mais pessoas, envolver mais pessoas, para que de fato essa obra seja de acordo como é da vontade de Deus. Pensemos nisso e tenhamos assim uma boa e abençoada semana. Cada um de nós fazendo a sua parte. E lembre-se, tem amigos aquele que sabe ser amigo. Aquele que sabe ser amigo, ele também tem amigos. E o maior amigo que nós temos
é Cristo Jesus. E Ele não desiste de você. Às vezes você já desistiu de caminhar. Às vezes você já considerou tudo difícil. Mas ainda assim, Ele não desiste e não desistirá de você. Firme na fé e na palavra de Deus. Uma boa e abençoada semana. Amém. Ouçamos nesse momento a um belo hino que nos será entoado pelo membro Edmar Wortmann. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, orem mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse próximo dia 18, estaremos já há 3 meses celebrando de maneira virtual. Queremos pedir a Deus e desejar com a sua graça que de fato possamos aos poucos pensar, replanejar mais adiante o retorno das atividades presenciais. Sim, eu sei, sentimos falta uns dos outros. No momento nós ainda estamos impossibilitados de celebrar presencialmente, porque aqui em nosso município nós temos muitos casos da Covid-19. A cada dia cresce mais o número de casos. De fato, essa é uma maneira de cuidarmos uns dos outros. Temos batismos para serem realizados, temos confirmações para serem realizadas, e assim que possível, nós vamos estar retornando e planejando todas essas atividades. Gostaria de pedir, de forma bem especial, que nós pudéssemos estar guardando em nossa casa 2 envelopes, um pensando na campanha Vai e Vem, que vai até o final do mês de setembro, iniciou no domingo de Pentecostes e vai até o final do mês de setembro. Como falávamos sempre em nossos cultos, cada família coloca no envelope o que tem decidido no coração. E tenho a certeza de que esse valor não vai fazer falta para vocês, mas os projetos que nossa ISLB abraça vão ser beneficiados com esse valor. Então eu vou pedir que guardem um envelope para a Vai e Vem e também um envelope para as coletas. Algumas coletas já estão retornando para o tesoureiro da paróquia. A gente pede assim, quando for possível, entreguem esse envelope da coleta para os tesoureiros das comunidades ou diretamente ao tesoureiro da paróquia. Esse valor das coletas, para cada final de semana, ele tem um destino. Também a nossa ISLB abraça vários projetos e trabalhos com o destino dessas coletas, algumas das quais são destinadas para o trabalho aqui dentro do nosso sínodo. Além desses 2 envelopes, a campanha Vai e Vem e a coleta, eu vou pedir também que nós possamos nos organizar de forma familiar com a contribuição. Então, à medida que nós pudermos estar contribuindo com o nosso valor financeiro, com a nossa comunidade, também possamos fazer isso com os nossos tesoureiros. Na comunidade de Ceará, nós temos 4 pontos estratégicos onde recebem as contribuições e cada membro sabe onde
ficam esses lugares, né? Então a gente pede assim que cada um possa estar se organizando para que as entradas das contribuições também possam fluir e os trabalhos também possam acontecer nesse período de pandemia, período que às vezes nos traz medo no coração, mas ao mesmo tempo sabemos que Deus está conosco. Ele nos protege, Ele nos guia, Ele tem cuidado de nós e Ele tem cuidado também de nossa família. Convido assim a termos um momento de oração. Oremos. Querido Deus, pastor amado, nós nos achegamos humildemente diante da Tua presença, rendendo-Te graças e louvor por mais essa semana que passou, por estares cuidando de cada um e cada uma de nós, pela Tua palavra que nos envolve e nos ensina. Sê Tu, ó Deus, conosco, trazendo-nos humildade ao coração, esperança em momentos de incerteza, trazendo-nos o fortalecimento da fé, para que de fato saibamos amar a nossa comunidade, ao trabalho que tens designado para cada um e cada uma de nós, e saibamos desempenhá-lo com a capacidade que Tu nos dás. Assim como Tu nos chamas, sabemos que também nos capacitas para realizar a Tua obra. De igual forma nós intercedemos por esse momento difícil que estamos enfrentando em nosso país, em nosso mundo, por tantas pessoas que passam por momentos de dificuldade, momentos de crise econômica, financeira, momentos de medo e incerteza. Sê Tu, ó Deus, para com cada uma dessas pessoas, iluminando-as e amparando-as. Em nome de Teu Filho, Cristo Jesus, é que nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao longo da semana, no dia 10 deste mês de junho, nós celebramos o dia do ministro e da ministra. Pastores, pastoras, missionários, missionárias, diáconos, diáconas, catequistas. E de forma bem especial eu gostaria de agradecer a nossa paróquia, Paróquia de Ceará, pelo mimo, pela orquídea linda que eu recebi. Muito obrigada. Também agradecer ao ASE da comunidade de Ceará, pelo belo presente, também plantas muito queridas, muito carinhosas. Obrigada por isso. Agradecer também à comunidade de Ceará pelo café da manhã que nos enviou e junto com o café da manhã essa bela flor. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas palavras de cada um e cada uma no grupo de WhatsApp da paróquia, também no Face. Obrigada pelo carinho de cada um e cada uma nessa paróquia amada. Nós queremos assim receber a bênção do nosso bondoso Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ouvir mais um belo hino que nos será entoado pelo membro Evaldo Fraier. Permaneçamos assim todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa e abençoada semana a todos. Amém.